A invisibilidade tinha um peso, uma textura quase palpável no ar, que Lia Domingos respirava nos corredores da escola secundária Dona Amélia, em Alvalade. Aos 17 anos, Lia aprendera a arte de se encolher, de se misturar com as paredes beges e os cacifos cinzentos, desejando ser apenas mais uma sombra num bairro onde o sol parecia brilhar de forma diferente para ela. O sol de Lisboa, normalmente generoso, sentia-o mais frio, mais distante, desde que ela e a mãe, Isabel, tinham trocado a tranquilidade da sua pequena cidade costeira pela promessa anónima da capital. O cabelo crespo e farto que a mãe insistia ser a sua coroa era frequentemente o primeiro alvo. Ora estava demasiado selvagem, ora bloqueava a vista. Hoje apanharam num turbante colorido, uma pequena rebelião silenciosa, mas sentia os olhares como alfinetes. Os olhos de Bernardo Antunes, sobretudo. Eram azuis, da cor do Tejo num dia de inverno, mas sem a sua profundidade. Apenas um brilho gelado e calculista. Ele era o rei não coroado do 12º ano, popular, branco, filho de um alguém na política municipal. A sua presença era um lembrete constante da diferença de Lia. Enquanto caminhava para a aula de história, o habitual nó no estômago de Lia apertou-se. Bernardo e o seu séquito, Diogo e uma loira oxigenada chamada Patrícia, bloqueavam a entrada da sala, rindo alto. Lia tentou contorná-los. Cuidado, Liazinha, disse Bernardo, arrastando o diminutivo com um escárnio que lhe feria os ouvidos. Não vais tropeçar na tua própria sombra. As risadas ecoaram. Lia baixou a cabeça, o calor a subir-lhe ao rosto. A pequena cicatriz por cima da sobrancelha esquerda, uma recordação esbranquiçada de um empurrão acidental de Bernardo no ano anterior, perto das escadas, latejou levemente. Ela murmurou com licença, quase inaudível, e esgueirou-se para dentro da sala, refugiando-se na sua carteira habitual, ao fundo, perto da janela. Dali podia ver os jacarandás do pátio, as suas flores roxas, uma promessa de beleza que parecia existir num universo paralelo ao seu. A mãe, Dona Isabel, trabalhava como um relógio suíço em 2 empregos, limpezas de manhã cedo num escritório no Saldanha e tardes numa pastelaria em Campo de Ourique, para que nada faltasse a Lia, para que ela pudesse ser alguém. Lia carregava o peso dessa esperança como se fosse um casaco pesado demais para os seus ombros. A escola, que deveria ser o passaporte para esse futuro melhor, tornara-se um campo minado diário. O professor Xavier, de literatura portuguesa, era uma das poucas luzes. Homem de meia-idade, com uns óculos de aros grossos, que lhe davam um ar permanentemente surpreendido, e um cabelo que teimava em desafiar a gravidade, ele via para além da timidez de Lia. Percebia a inteligência nos seus olhos e a profundidade nos poucos textos que ela entregava, sempre impecáveis, mas com uma tristeza subjacente. Lia chamara ele no final de uma aula na semana anterior. Este poema sobre a saudade é muito maduro, tem uma força tranquila. Lia corara, agradecendo em voz baixa. Força tranquila. Era assim que ela queria ser, mas na maioria dos dias sentia-se apenas cansada. A aula de história arrastou-se. Lia tentava concentrar-se na matéria sobre a Revolução dos Cravos, na liberdade conquistada, mas a liberdade parecia um conceito abstrato, distante da sua realidade de corredores hostis e olhares avaliadores. Bernardo, sentado algumas filas à frente, virou-se uma vez, o seu sorriso trocista a encontrá-la, e Lia sentiu um arrepio. Ele sabia que a intimidava, e parecia gostar disso. A feira cultural da escola aproximava-se. Era o evento do ano, uma oportunidade para os alunos mostrarem os seus talentos. Lia, incentivada pelo professor Xavier, decidira participar com um projeto de arte visual. Uma série de colagens e desenhos que exploravam o tema da identidade e pertença, inspirados nas suas próprias vivências e nas histórias da comunidade cabo-verdiana que a sua mãe frequentava em Alfama. Era o seu segredo, o seu refúgio. Trabalhava nele todas as noites, no pequeno apartamento que partilhava com a mãe na Ameixoeira, a música de Cesária Évora a embalar-lhe a concentração. Naquela tarde, depois das aulas, Lia ficou até mais tarde na sala de artes para dar os últimos retoques no seu painel principal. Era uma composição intrincada de recortes de revistas, tecidos africanos que a mãe guardava como relíquias e os seus próprios desenhos a carvão, rostos expressivos, mãos que contavam histórias, padrões que evocavam raízes profundas. Estava quase a terminar quando ouviu a porta ranger. Bernardo entrou, seguido por Diogo. O sorriso de Lia morreu. Ora, o que temos aqui? Disse Bernardo, aproximando-se da mesa onde o painel de Lia estava exposto. A nossa artista residente.
Deixa-me em paz, Bernardo, pediu Lia, a voz a tremer ligeiramente, mas com uma firmeza que a surpreendeu a si própria. Ele ignorou-a. Os seus dedos pálidos roçaram um dos desenhos de Lia, um retrato da avó que ela nunca conhecera, mas cuja imagem a mãe descrevia com tanta saudade. Interessante. Muito étnico. A palavra saiu carregada de um desprezo mal disfarçado. Diogo riu-se, cúmplice. Lia sentiu o sangue ferver. É a minha cultura. Algo que tu, pelos vistos, não entendes. O sorriso de Bernardo vacilou por um instante, substituído por um brilho perigoso nos olhos. Ah, eu entendo muita coisa, Liazinha. Entendo que há sítios onde certas expressões artísticas não pertencem. Antes que Lia pudesse reagir, ele pegou num frasco de tinta preta que estava sobre a mesa e, com um movimento deliberado, entornou-o sobre o painel. O líquido escuro escorreu pelas cores vibrantes, manchando os rostos, obliterando os padrões, afogando as histórias. Um grito sufocado escapou dos lábios de Lia. Era como se ele tivesse derramado tinta sobre a sua alma. Ops, disse Bernardo com uma falsa inocência. Acho que estraguei a tua obra-prima. Que pena. Ele e Diogo saíram da sala, as suas risadas ecoando pelo corredor agora silencioso, deixando Lia sozinha com seu trabalho destruído e o coração em pedaços. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Não era só o trabalho perdido, as horas de dedicação. Era a crueldade calculada, o prazer que ele sentia em destruí-la. Ali, no meio das tintas e dos pincéis, com o cheiro acre da tinta preta a invadir-lhe as narinas, algo dentro de Lia mudou. A tristeza ainda lá estava, mas por baixo dela, uma nova emoção começava a germinar. Uma raiva fria e determinada. Ele não ia continuar a destruí-la. Não mais. Dona Isabel, ao ver o estado da filha e os restos do seu projeto, sentiu uma fúria que raramente demonstrava. No dia seguinte, aprumou-se, vestiu o seu melhor vestido e marchou até à escola. A conversa com o diretor Torres foi, no entanto, uma desilusão esmagadora. O diretor, um homem de fato cinzento e discurso polido, ouviu-a com uma paciência estudada, mas os seus olhos não demonstravam verdadeira preocupação. Minha senhora, disse ele, juntando as pontas dos dedos, compreendo a sua frustração, e a da Lia, claro. Mas temos de ser realistas. Foi um acidente infeliz. O Bernardo Antunes é um bom aluno de uma família exemplar. Garantiu-me que foi um descuido. Descuido? Repetiu Dona Isabel, a voz a subir uma oitava. Ele destruiu o trabalho da minha filha, com insultos racistas implícitos. O diretor Torres suspirou. Não temos provas de insultos, Dona Isabel. E, francamente, estas acusações de racismo são muito sérias e podem ser mal interpretadas. O Bernardo até tem amigos de outras etnias. A frase pareceu pairar no ar, carregada de uma condescendência que fez o sangue de Isabel ferver. Aconselho a Lia a focar-se em refazer o trabalho, se possível. A escola não pode tomar medidas drásticas com base em percepções. A influência da família Antunes era uma sombra palpável na sala do diretor. Dona Isabel saiu dali com o coração pesado e uma sensação de impotência. O sistema, mais uma vez, parecia proteger os seus. Lia, ao ouvir o relato da mãe, sentiu a raiva transformar-se numa resolução gélida. Se o sistema não lhe faria justiça, ela teria de encontrar o seu próprio caminho. Percepções, dissera o diretor. Pois bem, ela iria dar-lhe factos. Nos dias que seguiram, Lia tornou-se uma sombra ainda mais astuta. O seu telemóvel, antes um escape para mundos imaginários, tornou-se a sua ferramenta. Começou a gravar conversas discretamente quando Bernardo e o seu grupo se aproximavam, a fotografar os olhares de escárnio, a guardar capturas de ecrã de comentários depreciativos que por vezes apareciam em grupos online da turma, rapidamente apagados, mas não antes de ela os registar. Cada pequeno fragmento era uma peça do puzzle que ela montava, a sua dor a alimentar uma meticulosidade assustadora. O professor Xavier percebeu a mudança em Lia. A tristeza nos seus olhos dera lugar a uma intensidade focada. Lia, disse ele um dia depois da aula, o que se passa? Aquele brilho nos teus olhos não é só da poesia de Pessoa. Lia hesitou. Podia confiar nele. Decidiu arriscar, pelo menos um pouco. Contou-lhe sobre o projeto destruído, a conversa da mãe com o diretor, a sua sensação de injustiça. Não falou sobre o seu plano de recolha de provas, mas a sua angústia era palpável. Xavier ouviu atentamente, a testa franzida. Isso é inaceitável, Lia. A escola tem o dever de te proteger. Ele mexeu nos óculos, desconfortável. Olha, eu não tenho muito poder aqui, sabes como estas coisas são. Mas não desistas. A tua voz é importante. Talvez haja outras formas de a fazeres ouvir.
A arte pode ser uma arma poderosa, lembras-te? Ele sugeriu que ela repensasse a sua participação na feira cultural, talvez com um novo projeto, algo que viesse de dentro da sua experiência. As palavras dele, embora não oferecessem uma solução imediata, deram a Lia um novo fôlego, uma arma. Sim, Sofia, a amiga loira de Bernardo, também parecia diferente. Lia apanhou-a a observá-la várias vezes, um vinco de preocupação na testa que não combinava com a sua habitual fachada de indiferença. Um dia, no corredor, Sofia deixou cair um caderno perto de Lia. Ao apanhá-lo, Lia sentiu um pequeno papel dobrado ser-lhe discretamente passado para a mão. Cuidado com ele, sussurrou Sofia, sem a encarar, antes de se afastar rapidamente. Dentro do papel, um aviso críptico. Ele anda a dizer que te vai calar de vez antes da feira. Tem um vídeo falso. Um vídeo falso? O estômago de Lia gelou. A crueldade de Bernardo parecia não ter limites. Mas o aviso de Sofia, por mais assustador que fosse, também era uma fresta de esperança. Alguém via. Alguém, talvez, estivesse disposto a ajudar. A investigação de Lia intensificou-se. Com a ajuda de alguns tutoriais online e da sua crescente determinação, começou a explorar os meandros mais obscuros das redes sociais frequentadas pelos colegas. Descobriu um grupo privado onde Bernardo e os seus amigos partilhavam memes e comentários que roçavam o discurso de ódio, muitos deles visando alunos de minorias ou raparigas que não cediam aos seus avanços. Era um esgoto digital, escondido sob a capa da brincadeira. E lá encontrou fragmentos de conversas que aludiam ao tal vídeo falso sobre ela. Bernardo, por sua vez, sentia que o controlo lhe escapava. A passividade de Lia dera lugar a um silêncio observador que o inquietava. Intensificou a pressão, mas de forma mais subtil. Comentários inocentes em voz alta, destinados a serem ouvidos por ela, sobre como algumas pessoas não sabem o seu lugar, ou como tentar armar confusão só lhes traz problemas. Eram ameaças veladas, destinadas a esmagar a sua recém-descoberta resolução. Mas cada ameaça apenas alimentava mais a chama dentro de Lia. A feira cultural estava a uma semana de distância. O professor Xavier perguntou a Lia se ela tinha considerado participar. Lia sorriu enigmaticamente. Sim, professor, tenho um novo projeto. Acho que vai ser impactante. A noite antes da feira foi longa. Lia mal dormiu, revendo o material que reunira. Os áudios tremidos onde se ouviam os insultos de Bernardo, as capturas de ecrã dos comentários racistas, a transcrição do aviso de Sofia. E depois de muita procura, encontrar o tal vídeo falso, uma montagem grosseira, mas potencialmente devastadora, que a pintava de forma caluniosa. Bernardo planeara exibi-lo de alguma forma durante a feira para a humilhar em frente de toda a escola e dos pais. A sua arma seria a verdade. O dia da feira cultural amanheceu cinzento, mas com uma promessa de sol por entre as nuvens, tal como o estado de espírito de Lia, uma mistura de medo e uma determinação férrea. O ginásio da escola estava decorado, cheio de bancas com projetos de ciências, exposições de arte e um pequeno palco para apresentações musicais e de poesia. Pais, alunos e professores circulavam, criando um burburinho animado que contrastava com a tempestade no peito de Lia. Bernardo pavoneava-se, o centro das atenções como sempre, especialmente porque a equipa de futebol da escola, da qual ele era capitão, seria homenageada. O pai dele, o vereador Antunes, estava presente, distribuindo sorrisos e apertos de mão, a personificação do poder e da influência. Lia montara a sua banca num canto discreto. Em vez de colagens, havia apenas um computador portátil e um pequeno projetor apontado para uma tela branca. O professor Xavier aproximou-se, curioso. Então, Lia, onde está a arte? Está aqui, professor, disse ela, tocando no portátil. Uma arte diferente. Ele olhou-a nos olhos, viu a sua resolução e acenou lentamente, um misto de preocupação e orgulho no olhar. O momento alto da feira seria a homenagem à equipa de futebol. O diretor Torres subiu ao palco, iniciando um discurso laudatório sobre os valores do desporto e da camaradagem. Bernardo e a equipa alinharam-se atrás dele, sorrindo para as câmaras dos telemóveis. Foi nesse instante que Lia agiu. Tinha passado as últimas semanas a aprender sobre o sistema de som e projeção da escola, com a ajuda discreta de um colega do clube de informática que também não suportava Bernardo. Com um clique no seu portátil, que estava ligado remotamente ao sistema, o discurso do diretor foi interrompido por um ruído de estática. As luzes do palco vacilaram. E na tela grande, atrás da equipa, onde deveria estar o emblema da escola, surgiu a primeira imagem.
Uma captura de ecrã de um comentário racista de Bernardo num grupo online. Um murmúrio percorreu a multidão. O diretor Torres parou de falar, confuso. Bernardo olhou para a tela, o sorriso a congelar-se no rosto. Depois, a voz de Bernardo, metálica e distorcida, mas inconfundível, ecoou pelo ginásio, vinda de um dos áudios que Lia gravara. Essa preta acha que pode vir para a nossa escola e ter destaque? Vou ensiná-la qual é o lugar dela. O choque foi palpável. Os pais olhavam uns para os outros, incrédulos. Os alunos mais novos pareciam assustados. O vereador Antunes empalideceu. A tela mudou, mostrando agora o vídeo falso que Bernardo preparara para humilhar Lia. Mas antes que pudesse causar o seu dano, a voz de Sofia surgiu, também de uma gravação que ela própria fizera e enviara anonimamente a Lia na noite anterior. O Bernardo pediu-me para espalhar este vídeo. Disse que era para calar a Lia de vez. Eu não posso mais compactuar com isto. Ele é um monstro. A seguir, a própria Lia. Não a sua voz gravada, mas ela em pessoa a subir ao palco, microfone na mão que um técnico de som solidário lhe passara. O medo ainda lá estava, um tremor nas mãos, mas a sua voz era clara, firme. O meu nome é Lia Domingos, e durante demasiado tempo fui um alvo silencioso. Ela olhou diretamente para Bernardo, cujo rosto era uma máscara de fúria e pânico. O que acabaram de ver e ouvir é apenas uma pequena parte da verdade. A verdade sobre o racismo, o bullying e a cultura de impunidade que existe nesta escola, protegida por aqueles que deviam garantir a nossa segurança. Ela falou sobre o seu projeto destruído, sobre a condescendência da direção, sobre o medo constante. Não acusou apenas Bernardo, mas o sistema que o permitia florescer. Terminou com um apelo. Não podemos continuar a fingir que isto não acontece. Exijo respeito, exijo justiça. Exigimos um ambiente onde todos, independentemente da cor da pele ou da origem, se sintam seguros e valorizados. Quando terminou, um silêncio pesado encheu o ginásio. Depois, timidamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra, e outra. Em pouco tempo, uma onda de aplausos varreu o local, não de todos, mas de muitos. Alunos, alguns pais, até mesmo alguns professores, incluindo um professor Xavier com lágrimas nos olhos. O vereador Antunes tentou intervir a gritar sobre difamação e manipulação de jovens, mas a sua voz perdeu-se no barulho. O diretor Torres, pálido como cera, apenas gaguejava. Bernardo fora exposto, a sua máscara de popularidade e respeitabilidade estilhaçada em frente de toda a comunidade. Nos dias que se seguiram, a escola secundária Dona Amélia mergulhou no caos. A imprensa local pegou na história. Houve reuniões urgentes, comunicados de imprensa evasivos por parte da direção e uma investigação interna foi finalmente aberta. Bernardo Antunes foi suspenso preventivamente e o seu futuro na escola, assim como a sua reputação, ficaram irremediavelmente manchados. O seu pai, o vereador, viu a sua própria carreira política abalada pelo escândalo. Lia não sentiu um triunfo eufórico, mas um cansaço profundo misturado com um alívio sereno. A sua vingança não fora violenta, mas a exposição da verdade fora uma arma mais poderosa do que qualquer agressão física. Sabia que a luta não terminara ali. O racismo e a injustiça não desapareciam com um único ato de coragem. Mas algo mudara nela e talvez um pouco na escola. Alguns colegas que antes a ignoravam agora cumprimentavam-na com um aceno de respeito. Sofia pediu-lhe desculpa abertamente e tornou-se uma aliada improvável na criação de um novo grupo de alunos para combater a discriminação. O professor Xavier propôs um clube de escrita e debate, onde estas questões pudessem ser discutidas abertamente. Lia continuou a carregar as suas cicatrizes, a visível e as invisíveis. Mas agora caminhava pelos corredores da escola com a cabeça erguida. A sua coroa, o seu cabelo crespo e magnífico, brilhava sob o sol de Lisboa, que já não lhe parecia tão frio. Ela encontrara a sua voz, e essa voz, por mais pequena que fosse, provara ser capaz de abalar estruturas. No seu caderno, onde antes desenhava figuras solitárias e escrevia poemas de dor, começou a esboçar novos temas. Resiliência, comunidade, a beleza teimosa